E bem-vindos ao webinar da The House. O tema de hoje vai ser como começar usar os dados da minha empresa. Deixa eu me apresentar, sou o Rui Castelli, sou um dos sócios da empresa, com bastante experiência em consultoria, funções executivas, na indústria e também no uso de dados, aí, tanto para geração de insights quanto confecção de algoritmos e modelos, né? Comigo, hoje à tarde, eu tenho o Fábio Ferrareto, que é outro sócio nosso, também com muita experiência em consultoria, muita experiência no uso de dados, uma atenção especial aí para a indústria de health, mas experiência em praticamente todas as indústrias, telecom, bens de consumo, etc. E o Guilherme Koga, que é um cliente aqui, um amigo nosso, é ex-vice-presidente da Jetson, é a empresa líder no mercado americano de veículos elétricos leves, né? Lidera esse mercado de patinetes elétricos nos Estados Unidos e está aqui para contar a história dele para a gente, né? Decidimos começar essas sessões de conversa pela internet com um assunto mais popular que a gente encontra nas primeiras conversas. Praticamente todo cliente com quem a gente se encontra pela primeira vez tem dúvida de por onde começar. A pergunta típica é, por onde eu começo? E aí você tem as variações dessa pergunta, né? Qual o volume de dados que eu preciso para trabalhar? Eu tenho dados o suficiente? Qual a organização de dados? Onde eu coloco uma área de analytics para começar a trabalhar? Devo migrar todos os dados para a nuvem? Como é que eu preparo o meu time? Como é que eu uso apoio externo? Então, essas perguntas assim, estão presentes em praticamente todas as conversas e, por conta disso, a gente decidiu criar esses encontros, né? E a gente vai trazer empresas que já deram o primeiro passo nessa direção de uso de dados. E elas já passaram por isso e a gente decide mostrar aqui, de um jeito prático, como que elas enfrentaram esses desafios e como saíram pelo outro lado. E 99% dessas empresas estão tendo muito resultado já, tá num período curto de tempo. E dá resultados na área comercial, na área de operação, em qualidade, enfim, em geral. O uso de inteligência artificial hoje em dia você consegue usar em praticamente todos os processos. Do ponto de vista de operação do webinar, eu peço, por favor, que vocês coloquem as questões de vocês no chat ao longo da conversa e, no final, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, a gente vai responder as perguntas que vocês colocarem no chat. E eu queria passar a palavra para o Fábio Ferrareto, que vai contar um pouquinho dessa história que nós tivemos com a Jetson. Fábio. Legal, pessoal. Obrigado aí pela audiência, né? Como o Rui falou, é um formato novo aqui para a gente dividir um pouquinho de um pouco de histórias aí que a gente vai acumulando no mercado. E aí, focando aqui um pouquinho na história da Jetson, né? Eu acho que vale fazer um resumo rápido aqui, né? Então, a gente começou trabalhando com ele cerca de 1 ano e meio atrás, talvez um pouquinho mais, né? E esse papo surgiu numa ideia de como a gente poderia adaptar uma estrutura que a gente tem de trabalho que chama Insight Studio, né? A uma empresa um pouco diferente do que a gente normalmente estava trabalhando, né? Então a gente não estava trabalhando ainda nesse segmento, né, de negócio e também no mercado americano, que acho que é um ponto importante. A gente também tinha um ponto de resposta para a gente que era como a gente ia atender, se a gente ia atender bem, se a distância ia funcionar e tudo mais, né? Então eu e o Koga, a gente conversou, né? E aí a gente montou uma abordagem para começar a trabalhar e foi muito interessante porque a gente não derivou muito não saiu muito do trilho do que normalmente a gente faz, né? A gente elegeu um caso de negócio específico da Jetson, né, para direcionar a jornada, né, de adoção, né? Então, foi muito interessante. A gente começou lá com um trabalho focado em retorno de produtos, né, que era um desafio grande deles na época. E aí a gente começou a trabalhar disso, mas logo a gente identificou que a jornada não ia ser só de negócio, né? Ia ser uma jornada de engenharia de dados, de arquitetura de dados, que no caso da Jetson era bem primário, quase inexistente, vamos dizer assim, né? Então, a gente começou praticamente do zero.
E agora, depois desse tempo todo, temos aí mais de 20 casos de uso trabalhados, desenvolvidos, processos, né, de planejamento e de operação, dependendo de muitas das coisas que a gente construiu junto, né? Então, acho que ninguém melhor do que o Koga para contar essa história, que esteve com a gente ao longo desse trabalho todo, né? Mais recentemente ele fugiu de lá por N motivos, né? Mas está trabalhando ainda próximo aqui, a gente continua mantendo contato, né? E Koga, já voltando indo para você aí, começando com a primeira pergunta. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que surgiu a ideia, né, do lado de vocês principalmente, de começar a trabalhar com Data e Analytics para Jetson. E depois a gente vai seguindo nesse papo aqui. Beleza, Fabio e Rui. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. Sempre legal bater um papo. Gosto muito das conversas que a gente tem, sempre um aprendizado novo para mim. E um prazer estar com vocês, né? Até para contextualizar um pouquinho mais a sua pergunta, Fábio, e explicando até um pouco mais o que é a Jetson, né? O Rui introduziu. Então, a Jetson produz bikes elétricas, scooters elétricas, bikes para crianças normais, não elétricas, né? E assim por diante. E vende esses produtos através dos canais tradicionais de varejo, né? Então, nos Estados Unidos, aí, os principais clientes aí acabam sendo o Costco, o Walmart, o Target, a Amazon, o Sam's Club e o canal direto da Jetson também. E como o Rui apresentou, a Jetson é a líder, né, em alguma dessas categorias. Respondendo a sua pergunta, Fábio, assim que eu entrei na Jetson, né, um dos principais aí pain points da empresa e continua sendo na parte de retornos de produtos, né? Então, para quem vem para cá, para os Estados Unidos, sabe que as políticas de retorno aí dos varejistas são bem flexíveis, até um pouco demais, eu diria. Então, o consumidor compra uma bike elétrica no Costco, ele pode devolver quando ele quiser. Tem, obviamente, abuso, mas, enfim, eles são bem flexíveis nesse sentido. Outros varejos têm algumas outras políticas, mas, de uma maneira geral, existe uma certa flexibilidade do ponto de vista do varejo para aceitar esses retornos, né? E adivinha quem paga essa conta? O fabricante, né? Então, todos esses produtos que estão retornando, não todos, né? Os produtos que retornam no ponto de venda, se estão fechados, tal, lacrados, o consumidor nunca abriu, ele volta para a gôndola. Caso contrário, retorna aí para o fabricante, né? Então, o Fábio até foi generoso, a gente não tinha nada na parte de dados, era bem básico mesmo. Então, basicamente, o que a gente sabia é que tinham, vamos dizer, 300 bikes que estão retornando do Costco nesse mês e o valor é tanto. Só isso. E a gente não sabia os modelos, da onde que está vindo, só via uma nota de débito fechada e a gente pagava e não tinha mais nada, não sabia por quê, quais produtos estão retornando, não media uma taxa de retorno, e assim por diante. E, obviamente, sem dados você não consegue tomar as ações, né? Então, foi realmente aí que a gente começou a conversa em como podemos estruturar um primeiro caso de uso, e eu tinha certeza que disso ia surgir tantas outras coisas como acabaram surgindo, né? Para a gente analisar os dados de retorno e começar a tomada de ações, né? Então, foi aí que surgiu a ideia da conversa com a D-House. Eu não sei se eu já continuo, Fábio, até para explicar um pouquinho Não, então, aí, aproveitando aqui, né? Uma coisa que foi bem interessante, aí, Rui, eu vou falar um pouquinho, talvez até não vou seguir 100% o roteiro ali, né? Mas uma coisa que foi interessante da jornada foi um pouco dos benefícios indiretos, né, cara? Porque a gente começou a trabalhar com os dados ali, começamos a gerar umas hipóteses, começamos a cavar ali algumas coisas e saíram umas coisas curiosas, né? Então, acho que o curioso é legal para dividir aqui. vamos falar do curioso também.
Vamos falar do bom e dos curiosos. Então, a jornada começou, como eu disse, do zero. Então, antes de mais nada, a gente até começou a colocar uma infraestrutura mínima de dados, né? Então, para você que não tem nada, literalmente nada, eu também não tinha nada. Então, a gente colocou lá uma infraestrutura mínima de dados, né? Então, eu estou entrando um pouquinho do lado da arquitetura, a gente utilizava a infraestrutura da AWS, né? Com bem básico mesmo, e uma camada em cima da AWS que era usando o Databricks. Então, foi aí que a gente começou a estruturar os nossos dados. Para o consumidor, para o usuário final, a gente utilizava Power BI. Então, esse era o combo, né? AWS com os dados, Databricks para manipulação, engenharia de dados e depois Data Scientist, e visualização através de Power BI. Como eu falei, a gente não tinha nenhum dado do varejo, então o primeiro dado que a gente construiu, vamos dizer assim, foi a gente indo no portal de um varejista, no caso era o Costco. Então a gente criou um crawler, onde a gente ia nos dados fazia o login nos dados no site do Costco e começava a baixar a nota de débito uma por uma, todos os dias, processo automatizado, e formato PDF praticamente, a gente fazia toda a conversão dos dados para algo que a gente começasse a utilizar. E aí a gente conseguia trazer por nota de débito da onde estava vindo, a data, o produto, quantidade, e o que eles estavam cobrando. Então vinha lá a quebra, por exemplo, de custos, né? O custo da mercadoria, o custo de frete, um custo de handling, e assim por diante. Então, fizemos todo o histórico, baixamos aí praticamente 2 anos de dados, de notas de débito, e aí entrou a parte legal, né, de começar a fazer essas análises, entender, bom, vamos ver então o que está retornando. E nessa análise de dados, acho que uma das grandes primeiras descobertas que depois aí abriu portas para a gente expandir o processo, a gente descobriu que eles estavam retornando muitos produtos para o Texas, né? E eu falei, ué, a gente não tem um warehouse no Texas, por que eles estão retornando produtos para o Texas, né? E na nota de débito eles tinham também lá o tracking number da FedEx, né, para falar para onde estava indo. Aí eu comecei a entrar alguns tracking numbers, a gente começou a verificar, e foi aí que a gente descobriu que eles estavam retornando os nossos produtos para um concorrente. E fizeram isso durante 3 meses, ninguém nem percebeu, né? E a gente pagando a conta. Sumário da ópera, obviamente depois parou, enfim, teve várias negociações, mas só nesse começo aí, utilizando o mínimo de dados, a gente já encontrou quase $1 milhão, né? Que em coisas que eles cobraram, a gente fisicamente a gente não recebeu. Então foi uma primeira iniciativa ótima, né? Obviamente todo mundo ficou muito feliz, o CFO ficou muito feliz, o presidente ficou mais feliz ainda, e isso ajudou a gente a fazer o funding para a expansão desse projeto, né? Fala, Rui. Acho que você tocou num ponto super interessante. Assim, quando as empresas perguntam para a gente quantos de dados eu preciso para começar a trabalhar? Assim, acho que você estava num caso até mais crítico, né? A gente normalmente costuma dizer, olha, você tem informação dentro de casa, a empresa tem anos e você toma decisão em cima de alguma coisa. Então, o mínimo de informação toda empresa tem, mas no seu caso é um caso até mais crítico, você não tinha nem informação para tomar a decisão, né? Não. E assim, essa jornada de você falar o seguinte, poxa, eu tenho dinheiro na mesa aqui, eu identifiquei um processo que eu tenho oportunidade, e nem os dados, alguns dados provavelmente você tinha dentro de casa, mas a maior parte dos dados a gente precisaria coletar, exato. Quanto tempo você estima, desde o começo de use case até você falar, olha, já trouxemos dinheiro para dentro de casa, a gente já está revertendo? Tá. Nesse caso, Rui, como a gente ainda teve que botar uma infraestruturazinha mínima, né, técnica, então demorou um pouquinho mais, até para a gente colocar isso aí no ar, né? Mas eu diria que em 2 meses aí a gente já começou a trazer esse dado aí, por exemplo, do retorno indevido, né? Nesse primeiro nível. Então eu diria que em 2 meses a gente já conseguiu botar uma infraestrutura mínima no ar, criar os crawlers, buscar os dados, começar a analisar e achar essa oportunidade aí. Então foi Você acha em bem quanto tempo rápido. você estima que a iniciativa se pagou? Em 2 meses já se pagou, né?
Olha lá. E e várias vezes ainda, porque, poxa vida, quase $1 milhão aí, a gente encontrou, isso foi só o primeiro, né? Porque depois a gente falou, opa, se isso aqui, a gente gastou 2 meses e achou isso, com certeza vai ter mais. Aí começamos a cavocar, né, Rui? Aí foi ficando cada vez mais interessante. Aí a gente pegou esse aprendizado, a gente começou a criar várias regras, né, para automatizar o processo de validação dessas notas de débito. Então, já criava vários alertas. Basicamente, o time do Finanças tinha que entrar lá no dashboard que a gente criou e falar, bom, essa nota de débito aqui, ele está cobrando o frete indevido. Essa aqui, o custo da mercadoria está incorreta. Essa aqui, como a gente aprendeu, ele está devolvendo para o lugar errado. Então, a gente automatizou todas essas regrinhas aí, Rui, e a gente começava a fazer o dispute, né, disputar todas essas notas de débito indevidas. Aí veio mais um bom tanto de dinheiro, né? É, e assim se foi. Então, esse foi o primeiro caso de uso que a gente implementou na Jetson, que abriu as portas, né, depois para a gente fazer a expansão desse modelo de dados para o restante da companhia. Tá? Uma coisa que é interessante falar, pessoal, é que, assim, nesse modelo de trabalho, a gente sempre enfatiza caso de uso, né? Na verdade, como que a gente trabalha? Normalmente a gente vê isso como um fato muito interessante de sucesso, né? Gera uma hipótese, gera um insight para comprovar aquela hipótese, né? A partir disso, gera um modelo e a partir desse modelo você implementa isso e aí sim vira um caso de uso. Então, literalmente, é uma análise, né, focada em um benefício de negócio sendo traduzida a um caso de uso. E aí esse caso de uso ele se perpetua porque aí a construção do modelo, do pipeline de dados e do dash, né, ou da tela, mas tipicamente do dash, são desenvolvidas dentro da arquitetura do cliente, né? Então isso que é legal, né? É uma análise de negócio traduzida para um componente analítico sendo implantado numa arquitetura que vai ser perenizada e aí isso vira um caso de uso que de fato influencia a decisão do processo de negócio, né, dentro da governança corporativa. Acho que isso que é interessante falar também, né? Bom ponto. E aí, Koga, como é que foi daí para frente, cara? Porque daí tem várias coisas que Várias aconteceram, né? coisas. E até para ajudar a contextualizar outros, né, que possam estar numa situação parecida, não sei nem se eu posso compartilhar isso ou não, Fábio, mas eu vou anyways. Vai lá. E até para dar um pouco mais de desafio para a D-House, nosso primeiro contrato foi curto, foi para basicamente esse primeiro caso de uso aí, e a gente encontrou e deu um gostinho para o pessoal de tudo mais que a gente poderia seguir, e dali para frente aí sim a gente acabou assinando um contrato mais de longo prazo, né? Eu acho que o segundo caso de uso que foi muito legal, e um dos mais legais que eu acho que a gente fez lá, foi um de Customer Segmentation, né? Então, assim como eu entrei lá também, novo, é, a, a CMO na época, né, também era relativamente nova, e a gente havia trabalhado junto em outra empresa, e uma das ideias era justamente fazer uma segmentação dos consumidores da Jetson, né, e começar a fazer uma ativação específica para cada um desses segmentos, tanto do ponto de vista de marketing, mas uma outra coisa que acabou fazendo até no time de Customer Experience, né? Então, como a gente consegue definir talvez políticas ou tratamentos específicos para segmentos de clientes específicos. Isso foi muito legal também, porque aí, entrando no ponto que o Rui falou, né? A gente utilizou dados internos da empresa, então a gente fez uma conexão com os dados do CRM que a empresa utilizava. Buscamos dados da plataforma de e-commerce que a empresa utilizava, e dados de vendas, né, para os nossos consumidores, mas aí para o varejo e assim por diante. Então, esses eram os dados internos que a gente tinha, mas isso não é suficiente para criar uma segmentação de consumidor. O legal foi, então, a gente começar a buscar dados externos para enriquecer os dados que a gente tinha. Então, os dados externos que a gente buscou foi
como a gente tem parceria com os varejos, assim como no Brasil também é bem comum, então a gente foi buscar os dados das vendas por loja, por produto, né? Então a gente sabia cada loja, o que eles estavam vendendo, e cada loja a gente tem o endereço e tem o zip code, né, de cada uma dessas lojas. E buscamos um monte de dados do censo, né, dos Estados Unidos também para enriquecer e trazer dados relativos a cada um dos zip codes. E cruzando todos esses dados internos e externos. E teve mais um dado que a gente criou também, que não existia, para enriquecer mais a análise. A gente acabou disparando uma pesquisa com consumidores da Jetson, né? Então a gente pegou clientes que já tinham comprado com a Jetson, ou clientes que já tinham ligado para a Jetson, né? E disparou uma pesquisa. Então, com essas 3 fontes de dados, né, internos e externos, que a gente enriqueceu, e a pesquisa, a gente criou essa segmentação de clientes, né? Depois, Fábio, se quiser entrar um pouco mais no detalhe, mas usou alguns modelos estatísticos muito legais para a gente criar. Obviamente, foi um processo iterativo, criação aí 4 mãos entre o time técnico e o time de negócios da Jetson, a CMO, muito envolvida também, e depois a gente apresentou para o presidente, né? E ele passou alguns feedbacks interessantes. Mas a gente acabou criando aí 6 segmentos de clientes da Jetson, né? Então, para exemplificar alguns, né, o mais fácil seria aquele, sou eu, o cara que mora na área suburbana das cidades, né, tem uma família com crianças pequenas, e utiliza os produtos da Jetson, principalmente para as crianças, né? No outro extremo, tem o cara que é solteiro ou casado e mora nas áreas metropolitanas, principalmente lá na região de Nova York ou São Francisco, e acaba utilizando uma bike elétrica, um patinete elétrico para mobilidade dentro da cidade. Então, são claramente clientes diferentes aí, com necessidades diferentes, né? E de novo, a gente acabou criando 6 clusters aí de clientes e começou a aplicar esses clusters aí. Por exemplo, o mais emblemático aí foi na segmentação para algumas campanhas de marketing, né? Então, começamos para alguns clusters específicos, criamos algumas campanhas específicas aí, e o resultado foi muito interessante. Então, esse caso de uso, eu aprendi muito, foi um processo muito legal, construído 4 mãos aí, do lado técnico e de negócio, para criar a segmentação de clientes da Jetson. Se vocês Que quiserem legal. comentar uma coisa, Fábio. E uma pergunta, vocês chegaram a medir benefício em termos de engajamento com as campanhas? Nessa aqui, não, Rui, foi até, acho que uma falha nossa. A gente acabou criando, eles começaram a utilizar os segmentos nas campanhas, e eu acabei desacoplando um pouquinho, e não, nesse caso a gente acabou não medindo, não. No primeiro caso de uso, né, já teria alguns exemplos, sim, né, do retorno, e a gente tinha até um tracker lá que eu gostava de mostrar para o presidente, ele ficava feliz, que a gente encontrava bastante redução. Mas nesse caso aqui do segmentação, não, Rui. Obviamente poderia ter feito, a gente só não fez. E na linha de tempo, Koga, vocês começaram com o primeiro caso, que foi o caso da qualidade, do retorno. E em quanto tempo, além do caso da qualidade de retorno, quanto tempo vocês tinham esse caso de segmentação pronto também, desde o início do relacionamento? Eu diria que os primeiros 3 meses foram mais focados na parte de retorno, né, de produtos. Depois a gente caminhou para esse outro caso de uso de segmentação. Acho que foram uns 2 meses aí focados nesse projeto de segmentação. 5 meses, você diria. Uhum, e aí eu acho que é um ponto super interessante, porque a gente está falando de uma empresa que não tinha cultura de uso de dados, né? E tinha muita carência dos dados, e num período de 5 meses você conseguiu colocar, e aí muito mérito seu também e do time, mas conseguiu colocar um caso de uso de uma operação de retorno, que isso daí era business case constante, todo mês você media resultados, sim, todo mês apresentava, então não foi só um projeto pontual, foi praticamente uma operação baseada em inteligência artificial, segmentação, automatizar os dados, etc. E também colocou um caso que aí era muito mais aumentar a inteligência da empresa, né? Aí não sei se tinha uma parte de operação atrás, mas era o seguinte, olha, pega esses 2 meses e vamos entender melhor o cliente. E assim, entendeu com uma profundidade muito legal, né? Muito.
Foi muito legal. E até na hora que, uma brincadeira, acho que foi da do Fábio, que a gente criou, né, nessa segmentação de clientes, né? Os nomes de cada segmento eram nome de séries, né? De TV. Então, tinham os Jetsons, né? Obviamente, para os mais velhinhos. Tinha os Flintstones. Esse da cidade, né? Era o... Como chamava, Fábio? O Suits, né? Fruits. Então, Suits, os advogados lá que moravam na cidade, e assim por diante. Então, isso até ajudou a criar uma brincadeira, né? A gente falava, os Suits, os Jetsons, os Flintstones, e acabou pegando um pouquinho. Então, foi bem bacana. Uma coisa que acho que vale a pena falar aqui também é o seguinte, que a gente não mediu, né? Como o Koga falou, do ponto de vista de segmentação, a gente não mediu benefício, mas a gente, depois, com a Nancy, que era a Chief de experiência lá, e de Customer, né? Ela passou o que a gente fez para a agência da Jetson, e aí montou as campanhas, e depois a gente conseguiu ver isso acontecer de fato. Então, teve uma interação ali para o lado de marketing Bem também lembrado. muito interessante, né? E outra coisa que a gente fez com isso, a gente usa hoje esses segmentos nos reports de resultado, tanto do retorno de produto, como do planejamento de demanda e outras coisas mais. Então, isso deu uma riqueza, não só para o lado de vendas e para o lado de marketing, mas também para o lado interno da operação, porque você sabe é, é, derivar, né, números nos segmentos. E aí, por exemplo, a gente conseguiu identificar, lembro bem isso, quais os segmentos eram mais suscetíveis, né, à cuponação, né, a cupons de desconto. E aí esses caras a gente conseguia acionar melhor, por exemplo, nas campanhas de Black Friday ou nas campanhas de... Tinha muito return to school, porque você tem muita criança comprando os produtos da Jetson. Então, a gente viu na prática as ações sendo direcionadas a partir disso. Então, foi riquíssimo, assim, foi bem interessante mesmo, né? E não parou aí, né, Kogai? Depois a gente Não, foi para um putz, caminho de planning e tudo mais, isso. certo? O de planning também foi muito legal. Acho que foi o próximo caso de uso e aí abriu tantas outras coisas, porque abriu engajamento principalmente com o time de vendas e produção e logística, né? Então a gente acoplou aí com outras áreas da Jetson. Na parte de planning, eu diria que tiveram duas ações principais aí, mas daí derivou várias outras, mas entrou uma que era na parte de um forecast mesmo do processo de produção, né? Então a gente começou a utilizar, lembra que eu comentei, né? A gente começou a buscar os dados do ponto de venda, que a gente já tinha isso, mas não de uma maneira estruturada. Então a gente criou um processo de toda semana buscar os dados do ponto de venda dos principais varejos, né? Do Walmart, do Sam's Club, Costco, assim por diante, por produto, por loja. E a gente utilizava esses dados do ponto de venda para criar um forecast, né, do ponto de venda e fazer daí derivar a nossa demanda, né, o nosso forecast baseado no estoque e decidir aí quanto que a gente precisa produzir nos próximos meses, né? Então criamos um processinho aí de um S&OP bem bacaninha, né? Usando os triggers aí do ponto de venda, os dados internos que a gente tinha já de ordens de produção, estoque, e criamos algoritmos, né? Então o modelo ajudava a gente na tomada de decisão de quanto que precisava produzir de cada produto e quando, né? Então isso foi muito legal. Mas para mim o mais legal, além da parte analítica em si, de ajudar a gente na tomada de decisão, foi na democratização da informação, porque a partir daí a gente criou um dash também que ficou muito visual e ficou fácil de todo mundo saber qual que é a demanda que a gente tem era por semana, né, por SKU, por planta, o que a gente já tem no pipeline, o que está em produção, o que está em trânsito, né? Os produtos são todos na China, então demora aí algumas vezes 2, 3 meses aí de lead time só de trânsito, mas você consegue saber, e essa informação estava available para todo mundo. Então,
o cara de venda sempre ficava ansioso, né? O container chegou, não chegou, quando vai chegar, assim por diante. O time da logística olhava isso, já se preparava para receber o container e conseguir despachar depois as ordens, né, de vendas. E o time de produção também conseguia enxergar, né, quando é que a gente precisava receber aquele produto e já via que tinha uma ordem atrelada àquele recebimento daquele container. Então, essa democratização dos dados, obviamente não tem como medir, mas o benefício foi muito grande. Todo mundo olhava o mesmo dado, não tinha muito questionamento, a gente utilizava isso no nosso processo semanal de S&OP, então foi um processo bem interessante. E daí derivou também um outro subprojeto, que seria da parte de spare parts, né? Que a gente precisa ter as spare parts available, disponíveis para despachar para os consumidores, né, em caso de problema lá com os produtos, e volume para a gente atender em garantia também. Então, se o consumidor teve uma falha no produto, a gente tem que ter estoque para fazer a troca daquele produto em garantia, né? Aqui no caso da Jetson não tem uma rede autorizada para fazer o reparo dos produtos. Então, basicamente, a gente via algumas peças ou faz a troca do produto. Então, a gente usou todos os dados que a gente tinha para definir estoque, né, e o quanto que a gente ia pedir de peças e unidades para atendimento em garantia também. Então, isso ajudou muito no processo de planning, né, de tudo. Finished goods, de spare parts e de garantia. Foi muito legal. Obviamente, como eu já fui citando, a gente acabou tendo que buscar mais dados internos. Então, aí que conectou com o ERP da empresa para buscar as ordens que estavam em abertos, né, ordens de produção, estoque, custo de produto e assim por diante. Então, continuou evoluindo, né, o nosso Data Lake e cada vez mais dados, né? Então, só aqui a gente já citou vários. Dados de ponto de venda, os dados internos de produção, a gente já tinha os dados do time de CRM, tinha dados da plataforma de e-commerce, e os dados do retorno dos varejistas, isso aí foi aumentando, e obviamente a gente foi cruzando muitas informações para conseguir suportar vários times, né, os meus stakeholders internos lá dentro da Jetson. Então foi uma jornada bem robusta, o pessoal adorou, e cada hora vinha mais, Koga, me ajuda aqui, me ajuda ali, e foi bem bacana. Vocês aí, Fabio, se eu Agora, perdi alguma coisa. Fala, Rui. um ponto interessante que você comentou é que, ao invés de abordar a jornada de dados no sentido de, olha, eu tenho dado, por exemplo, de RP, vou trazer todos esses dados para a camada de Data Lake, vocês fizeram isso muito orientado a use cases. Foi. Então, o primeiro exemplo de use case que você deu, inclusive, boa parte dos dados vinham de fora. Né? Eram os dados dos sistemas dos varejistas. Era dado que você precisava até para tomar uma decisão que ainda nem existia dentro da Jetson. E no final você já estava integrando com RP, etc. Uma preocupação CRM. grande que a turma tem, exato, uma preocupação grande que a turma tem é o seguinte: poxa, beleza, eu vou fazer isso de uma forma fragmentada. Então, eu vou começar a trazer dados de acordo com use case. Às vezes é uma fração de uma tabela interna, às vezes é muito dado externo, etc. E depois isso daqui não vira uma coxa de retalhos, a gente sempre reforça a questão da estratégia do data lake, etc. O que você pode dizer sobre isso, Koga? Como é que vocês sentiram essa expansão do data lake? Como que isso funcionou para vocês? Rui, acho que a coxa de retalhos, acho que é um bom ponto. É um risco que você tem, principalmente como a gente cresceu tudo muito rápido, né? E foi expandindo de acordo com a necessidade, de acordo com os use cases. A gente organizou um pouco aí, eu diria que os dados pelos stakeholders mesmos, né? Então, usando bem simplesmente assim, para a parte de planning, a gente tinha 3 dados ou 3 data sources mais relevantes para a gente, né? Que era os dados do varejo, né? De pontos de venda, com estoque e sell-out, os dados do ERP, e os dados de retorno, né? Então, para o time de planning, esses aqui eram os dados, era isso que o time de planning tinha acesso, então a gente criou também toda uma governança por trás, né, Rui? Quem tinha acesso ao quê? Tanto do ponto de vista acesso aos dados, que foi mais fácil, porque pouca gente tinha acesso às ferramentas, né? No caso aí, Databricks, mas do ponto de vista do Power BI,
a gente criou aplicativos específicos para cada time, né? Então, o time de vendas tinha o acesso deles, o time de Customer Experience tinha outro acesso, o time de finanças tinha outro acesso. Finanças, depois aí, Rui, a gente criou tanta coisa aí que, pô, super estratégica, né? Como a gente tinha todos os dados do ERP, praticamente a gente criou um P&L da empresa dentro da plataforma e o CFO aí conseguia entrar, analisar onde está indo o dinheiro, tinha muita coisa de coisas classificadas incorretamente que a gente achou, teve que reclassificar, né? Então, obviamente, esse acesso ficou limitado ao time de finanças, né? Então, até uma outra recomendação é ter essa ideia de governança de dados bem definida desde o começo. Né? Eu diria que no começo a gente não criou tanto pensando nisso, depois a gente teve que voltar atrás, gastou um pouquinho mais de tempo para reorganizar, né, esse data lineage. Mas se eu fosse começar esse projeto de novo, a maior recomendação que eu daria para mim mesmo seria prestar mais atenção nessa governança de dados desde o princípio. Existem ferramentas, né, que te auxiliam você ter esse mapeamento dos dados, de onde vem, para onde vai, quem tem acesso ao quê, no nível da coluna de uma tabela, né? Acho que hoje eu teria começado diferente para ter essa governança desde o começo. Não, esse ponto é sensacional, porque você começar pelo use case te dá velocidade. Você consegue o business case em 2 meses, 3 meses, você nunca mexeu com inteligência artificial, não tem nenhum data lake, você consegue estruturar e consegue ter o benefício, só que precisa investir em governança. E aí, assim, falando um pouco da governança, acho que seria legal tocar um pouco no assunto da organização de dados, como que era posicionada, como é que era o ciclo de inovação de vocês, porque você está partindo de uma empresa que absolutamente não usa. E no final, você tinha ciclos recorrentes e você virou, acho que dá para dizer, o centro de inovação da empresa baseado em inteligência artificial e uso de dados. Estava embaixo de você. Acho que seria legal contar um pouco como foi essa jornada e como que vocês estruturaram a área, como que vocês atendiam todas as áreas clientes e tinham acesso à operação, a finanças, ao presidente e tudo mais. Acho que aí não teve nada de muito mágico, não, Rui. O que a gente fez aí no começo, já um pouco na metade. Então, teve esses primeiros casos de uso um pouco mais on demand, né? Mas aí depois, quando a gente teve um agreement de seguir adiante com o processo, o que a gente fez aí foi entrevistas com os diversos stakeholders, né, e lideranças. Definimos um roadmap, né, de todas as iniciativas aí que seriam desenvolvidas e da necessidade e o famoso uma matriz de priorização. Né? Então, a gente definiu com os stakeholders as iniciativas que seriam priorizadas, né? Colocamos no roadmap e falamos, bom, o planning para esses casos de uso aqui vai ser a próxima grande onda, é o que a gente vai trabalhar no próximo trimestre, por exemplo. Consequência, o time de Customer Experience, por exemplo, vai ter que esperar mais um pouquinho. Né? Então, a gente botou isso no roadmap, tinha uma cadência de fazer a revisão desse roadmap com o leadership e discutir. Obviamente, às vezes tinha umas demandas mais ad hoc aí, que precisava repriorizar, sempre vai ter uma análise específica, né? Um caso de uso específico, mas o segredo aqui foi ter esse roadmap bem alinhado, comunicado com todo mundo e acordar as expectativas e deadlines. Né? Então, foi aí que a gente fez. Do ponto de vista organizacional, Rui, na verdade, do time de dados, até para dar um insight aí, era eu, começou comigo, né? Depois ainda consegui contratar mais uma pessoa para me ajudar, né, a coordenar as atividades, e o time da D-House. Né? Então, foi um time bem enxuto. Depois, a minha responsabilidade ainda ficava parcial com essa parte de dados aqui. Eu acabei assumindo o time de planning, então tinha que até focar um pouco mais lá. Então, essa menina ficou focada com o time da D-House, mas a estrutura era bem enxuta mesmo. Né? E mesmo o time da D-House, a gente está falando aí de 2 engenheiros, em algum momento a gente acabou tendo 3, porque teve um caso de uso específico lá de Customer Segmentation, ou dos algoritmos, o replenishment, né? Mas foi uma equipe pequena e mas muita velocidade e agilidade para entregar os resultados. Né? Eu acho que tem um comentário com relação a essa história da governança de dados, entre aspas, que você comentou, Koga, que é o seguinte: sempre tem o trade-off entre começar rápido e provar valor e começar muito mais estruturado, e aí você vai demorar mais para provar valor. Né?
não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente sabe disso, né? A gente viveu isso lá, eu já vivi o oposto em outros clientes. Então o ponto principal é você tem que saber o risco que você está correndo, né? Um No ponto. final é isso, porque assim a gente começou pequeno juntos lá, sabendo que depois de um tempo a gente ia ter que voltar e arrumar a casa de alguma forma. A gente precisava provar valor, mas o fato de começar pequeno não exigiu um esforço tão grande de arrumar a casa. Então esse foi o trade-off, né? Então acho que cada empresa tem sua característica, né? Tem a empresa que topa correr um pouquinho mais de risco, tem a empresa que topa menos, então acho que tem que adequar conforme a música aí, né? Uhum. Uma última pergunta, Koga, antes da gente Uhum. partir para as perguntas das pessoas aí que estão colocando, é o tema do sponsor, tá? Ah, Porque uma jornada dessa, né, no final é uma jornada de inovação baseada em dados, em AI, né, se é que a gente pode chamar assim. sim. Ela não acontece sem sponsor, né? Sem alguém de cima segurando, ajudando, focando, dando suporte, né? E eu acho que o tema do CFO lá foi interessante, porque a gente, por um lado, expôs algumas fragilidades, né, do P&L da Jetson, mas por outro a gente ganhou a confiança dele e ele ajudou muito. Então acho que isso é legal você comentar também. Bom ponto, Fábio. Obviamente, né, como a gente trouxe um resultado muito rápido para a empresa, ajudou muito, né? 1 milhãozinho assim de uma hora para outra, foi um buy-in muito rápido aí, principalmente do CFO. Como você falou, a gente ajudou muito ele em várias outras análises, né? Obviamente, acabava ajudando ele em várias outras, uns estudos mais ad hoc aí que ele me pedia, né? Então, o CFO ajudou muito para dar seguimento. E aí, eu diria que tiveram outros 2 stakeholders muito importantes, né? Um eu já mencionei, que foi a Nancy, que era inicialmente a líder de Customer Experience, depois ela virou a CMO da empresa, né? Então, ela ajudou muito a disseminar essa cultura dentro de alguns dos times que estavam sob a responsabilidade dela e até a solicitação de ajuda, algumas análises que a gente acabou fazendo para o time de Customer Experience, que foram bem bacanas também. E depois aí, acabou entrando um pouco mais tarde, foi o nosso COO, né? E foi aí quando a gente entrou na parte de planning, que acho que foi uma grande mudança. O cara, eu diria que ele pirou em tudo que a gente fazia. Ele entendia um pouquinho de tecnologia, de dados, mas quando a gente começou a explicar para ele como é que funcionava, ele começou a vir, nossa, dar várias ideias, né? E sempre suportando muito o time e as análises que a gente estava fazendo. E usava os nossos dados nas discussões com o presidente, fazer pushback no cara de vendas. Oi? Usava o Databricks, né? Usava O o cara usava. Databricks direto. É. Quem não gostava muito, eu diria, aí foi o time de vendas, né? Então, o pessoal de vendas aí, às vezes um pouquinho menos estruturados aí nos dados. Quando a gente começou a mostrar muitas coisas, né? Algumas necessidades de renegociação de contratos, né? Com os nossos clientes, seja que estava impactando na margem. Bom, no final é sempre na margem, né? Mas a história da devolução de produtos, puxa vida, tirou uma demanda grande para o time de vendas. Fala, cara, desse jeito não dá, né? A gente fez uma análise bem simplificada, eu não diria de um TCO aí, de um total cost, né, para chegar achar o custo, a margem real, né, de alguns dos produtos. A gente acabou alocando alguns outros custos adicionais que não estavam também. E aí o CFO falou, pô, a gente está perdendo dinheiro aqui, né? Eu falei, pô, eu tenho certeza que a gente está perdendo dinheiro aqui nesse produto, nesse cliente. E então gerou demanda para o time de vendas aí. Óbvio, a gente sabe que não é fácil, né? Eu estou brincando aqui, não é fácil sentar na mesa de negociação, renegociar um contrato já existente, mas ajudou pelo menos a renegociar produtos futuros, né? De tal maneira que utilizou os lessons learned de coisas que a gente já tinha no passado, mas produtos futuros, eles conseguiram melhorar alguns acordos, mostrando dados. Alguns dados eles sumarizaram, né, obviamente, apresentaram nas reuniões com os clientes e ajudou aí na renegociação de alguns produtos, né? Então,
Eu diria que, voltando ao seu ponto, Fábio, principalmente, então, o CFO foi primordial, a CMO veio e o CEO, eu diria que foram os três principais stakeholders aí da nossa jornada de dados. Legal. Perfeito, Obrigado. amigos. Tem Vamos perguntas? partir para as perguntas? Tem algumas perguntas aqui no chat, gente. Opa. Então, a primeira pergunta aqui é do Eduardo. Ele está falando como que garantiu conformidade com as regulações de privacidade de dados, né? A LGPD, por exemplo, aqui no Brasil, é coletar e analisar dados, Boa. né, de clientes e parceiros. Acho que pergunta para os dois lados, eu acho. Bom ponto. Eu começo aí depois, se quiser colocar, Fábio. Tá Obviamente, sempre é uma preocupação. Então, para a gente, uma das regras que a gente tinha até para simplificar, dados de consumidor, a gente nem trazia para o Data Lake. Então, não é que a gente trazia, depois mascarava ou escondia, a gente nem trazia. Então, quando a gente começou a buscar dados do CRM, a gente buscava lá, por exemplo, o número do ticket, e era isso. Né? O resto, dados transacionais aí de datas, ou do produto, ou quantidade, enfim, os dados do CRM de uma maneira geral. Então, a gente simplificou, não trazendo dados de consumidor dentro do Data Lake, né? Obviamente tem outras maneiras de se fazer, mas acho que a gente não tinha nem os recursos e ferramentas aí necessários no começo para fazer isso. Então, eu falei, não, nem vamos trazer para dentro, porque vai facilitar a nossa vida. Acho que foi uma decisão correta nossa, né? A gente foi meio a risco, né? Um pouco foi isso. Né? Como é que é, Fábio? A gente foi um pouco avesso a risco nesse tema, acho que com razão, né? E aí o que acontecia pelo número do ticket, a gente gerava um insight, quando era necessário, a Jetson internamente identificava o consumidor e tomava ação. Então dava para trabalhar, gerar o benefício da mesma forma. Exatamente. Acho E que no do máximo que a nosso gente acabou lado trazendo foi, tipo, sei lá, acho que o estado do consumidor, entendeu? né? Então, fazer Exato. uma análise mais específica regional, mas fora isso, não E na trouxemos mais nada. segmentação a gente usou o zip code, se eu não me Zip engano, code. tá? Foi o máximo que a gente chegou, foi o zip code. E Bom do ponto. nosso lado aqui, a gente simplesmente se certificou, né? Então a gente hoje correu atrás de uma certificação por causa da Jetson, mas por causa de outros clientes também. E doutrinamos, né? Fizemos treinamento com todo mundo, etc. e tal, para garantir que a gente também tinha o clearance do nosso lado. Acho que foi isso, tá, Ron? Eu acho que do nosso lado tem um componente muito forte: processo, certificação, e assim, usa os dados só que você precisa. Evita ao máximo pegar dados que você não precisa, e dado obsoleto, apaga. Acho que isso é importante. E outra coisa, né? Uso de plataformas estruturadas, né? Então é AWS, Databricks, outras coisas que já tem vamos dizer assim, uma cobertura de segurança bastante relevante que a gente faz uso disso também, né? Então Exato. tem esse lado. Antes de passar para a próxima questão, acho que é importante só salientar o seguinte: esse assunto é super importante, e aí ao longo das nossas conversas acho que a gente vai ter que trazer esse tema para entrar mais em detalhe aqui. O Éder fez uma pergunta interessante, né? Ele está falando: obrigado por compartilhar o case. Como vocês iniciaram a criação do ambiente e infraestrutura? Trabalharam com os dashboards e KPIs ou já iniciaram usando inteligência artificial? Não, o começo foi dashboards e KPIs mesmo. Inteligência artificial veio só depois, o Rui. Então, o começo foi fazer um arroz com feijão bem feitinho, bem temperado, e com as métricas e assim por diante. Acho que a sofisticação veio depois. Na verdade, deixa eu até me corrigir. Quando a gente entrou na parte de segmentação de cliente, a gente já começou a trazer bastante sofisticação. E foi, como eu falei, foi o segundo caso de uso, né? Mas Mês 3, talvez. Aí. Exatamente. No terceiro mês a gente começou a utilizar. Mas depois aí, até por exemplo, eu falei, né, nos algoritmos de replenishment, a gente trouxe outras fórmulas também, outros modelos estatísticos. Então aí a gente foi sofisticando mais, mas no começo foi o básico de dados, KPIs e dashboards. Muito bom. Tem uma questão do Elder. Quais sinais que indicam o sucesso de uma iniciativa de uso de dados em uma empresa e como medir o progresso ao longo do tempo?
Acho que aqui mais acompanhamento do business case, né? E como é que vocês fizeram isso, Koga? Eu estou pensando aqui antes de responder. Eu diria que sim, Rui, acho que é se acompanhar, garantir que você está trazendo os resultados que foram esperados, né, planejados pelo business case. Mas para mim, um indicador interessante era o quão famoso eu comecei a ficar dentro da empresa, sabe, Rui? De pessoas que virem atrás e querer bater um papo e falar, Koga, estou com esse problema aqui assim, assim, assado, como é que você consegue me ajudar? Eu vi que você fez tal coisa lá com o time tal, e eu tô com esse problema, né? Então, o fato das pessoas começarem a me procurar com bastante frequência de times que, poxa, eu não tinha nem interação, eu acho que isso foi muito bacana, né? Então, não diria que é um indicador, mas a minha popularidade dentro da empresa lá, acho que mostrou que eu estava no caminho certo, né? Que mais gente estava buscando, queria entender, viu que alguém estava utilizando, né? Viram os benefícios e a gente conseguiu. Não fizemos para todo mundo, né? Não deu tempo, mas expandimos para várias outras áreas, né? Excelente, excelente. Amigos, a gente está chegando no final do tempo aqui da conversa. Eu ia pedir o seguinte, para a gente fazer as considerações finais aí, Koga, Fábio, e aí a gente se despede da turma e vai até o próximo webinar aí. Quer falar, Koga? Acho que do meu lado aí só um agradecimento sempre, né, pela parceria de alguns anos aí que a gente trabalhou junto, no caso na Jetson, né? Se Deus quiser vão vir outras. Minha consideração final aí, se eu fosse sumarizar, né, a nossa conversa, o bate-papo de hoje a Jetson não tinha nada, nada, e quando eu falo nada, não tinha nada mesmo. Era bem ruim, mal usava um Excelzinho bem feito, hein? Então era bem ruim e rapidamente a gente conseguiu botar uma estrutura básica de dados de pé e definimos os use cases, né? Então, acho que a velocidade adequada com o parceiro correto e alguns use cases iniciais para justificar o modelo que você quer implementar, eu diria que foram cruciais aí para o sucesso da implementação, aliado com engajamento da liderança, né? Então, 4 pontos aí que foram bem relevantes para o sucesso da empreitada, né? Não estou mais lá hoje na Jetson por questões minhas, mas o processo continuou, né? Então, a D-House ainda continua lá e mostra o sucesso, né? Não estava atrelado à minha pessoa, realmente foi o sucesso do que os dados trouxeram para a empresa. Tá? Então, contem comigo, qualquer coisa precisar no futuro, estou à disposição. Obrigado aí pelo bate-papo. Eu acho que é assim embaixo aí tudo que você falou de estratégia, né? Eu acho que para tentar resumir aqui, eu acho que não, o recado que fica é não, a gente não precisa ter um data lake com 120 teras de dados e com um pipeline da NASA para fazer a coisa acontecer, né? Acho que o ponto principal tem que começar pequeno, focado, com o objetivo de gerar valor de negócio, porque gerar valor de negócio é o que cativa as pessoas, e as pessoas cativadas, elas ajudam a jornada a acontecer, elas têm interesse na jornada acontecer. E aí a mudança de cultura vai acontecendo. Então, acho que esse é o resumo aqui que eu tenho para mim. Queria agradecer, Koga, por ter estado com a gente aqui hoje, na parceria de sempre, né? Ao pessoal que está assistindo, queria agradecer também. Vão vir outras conversas aqui legais também com outros clientes. Eu sei que vieram mais perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, mas a gente tem um canal lá no LinkedIn do The House Responde, a gente vai responder por ali, então fiquem ligados ali, tá? E da minha parte é isso. Amigos, vocês falaram quase tudo já. Então, agradecer o Koga. Obrigado, Koga, pela parceria. Eu acho que além de um amigo, eu acho que o que a gente pode dizer é que boa parte dos clientes a gente trabalha dessa forma. A gente gosta de recompensar a confiança que as pessoas colocam na gente. Eu fico muito feliz de ouvir o caso também, além de todo o caso da Jetson, o caso da tua progressão profissional.
na empresa e muito feliz por você e feliz por ter ajudado Obrigado. de certa forma também. Ajudaram bastante. E para a turma que está assistindo, obrigado pela paciência, pessoal, pelo assunto aqui. Eu sei que o assunto é super interessante, desculpem a gente não ter respondido todas as perguntas, como o Fábio disse, nós vamos responder. E até o próximo webinar. Assim, se você está seguindo a gente pelo LinkedIn, por favor, se inscreva aí na The House. Se está assistindo pelo YouTube, se inscreve também no canal. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau, obrigado. Obrigado, pessoal.